Não, demorou. E aí, galera, Sussa? Bora continuar fazendo um pouco sobre entalpia, né? Então, continuando o que a gente falou semana passada, vou falar um pouquinho sobre entalpia de formação. A gente está enrolando um pouquinho, mas é muito importante que vocês entendam isso. Então, eu vou fazer com calma, tá? Semana passada eu acho que rolou melhor, foi mais da hora. Eu cheguei a postar uma lista para vocês no Class, não sei se vocês viram. Eu estou tentando mudar o esquema aí para ver se fica melhor para vocês. Então, é o seguinte. Eu vou postar sempre uma aula antes, os exercícios que eu vou fazer na outra semana. Como eu decidi fazer isso hoje, os exercícios que eu vou fazer hoje eu acabei postando hoje, né? E os que eu vou fazer semana que vem já tá lá. Então, o que eu queria que vocês tentassem fazer, para ficar bom para mim e para vocês. Tenta resolver esses exercícios antes da aula, porque são exercícios que eu já vou fazer na aula, e a gente vai comparando, a gente já vai tirando dúvida em relação a isso, tá? Então, eu postei lá, se vocês conseguirem abrir no Word, me dá um toque. Travou tudo aqui. Tá tudo bem. Se vocês não conseguirem acessar ele, eu compartilho a minha tela com vocês e a gente vai vendo junto, tá? Então me dá um toque se vocês conseguem ver os exercícios, por favor. Vou responder no chat aí que eu consigo ver. E aí qualquer coisa eu projeto junto. Então, ó, só para a gente lembrar o que eu falei semana passada, rapidinho, e eu ir para os exercícios, eu falei para vocês que entalpia de formação ela está relacionada com calor liberado ou absorvido. Eu usei uma outra palavra, eu usei calor envolvido. Então, quando eu falo calor envolvido, é isso: calor liberado, né, e calor absorvido da reação, tá? Na formação de um mol de substância a partir de substância simples no estado padrão. Então, ó, de novo, se eu estiver falando de uma reação, de uma equação, né, que eu estou falando de formação, eu sempre vou estar me referindo a um mol de substância. E para ser uma equação de formação padrão, eu preciso estar utilizando substâncias simples para conseguir fazer essa reação, beleza? Então lembra lá, ó, se você vai estar usando os reagentes e você vai estar formando um produto, né? Então vai ser uma reação de formação desse produto, só que necessariamente precisa ser um mol desse produto, e os reagentes que eu vou estar usando precisa ser necessariamente substâncias simples para ser uma equação no estado padrão, beleza? Comentei outra coisa para vocês. O estado padrão, no fim das contas, vai te dar as condições de pressão e temperatura. Lembra lá que a gente falou de gás? Que tinha CMTP, CATP. Agora a gente tem mais um novo estado, que é o estado padrão. O estado padrão vai ser a mesma coisa que pressão a 100 kPa, tá? E a temperatura, que era 25 graus Celsius, né? Coloquei aqui 298, para a gente conseguir sempre lembrar quem é, beleza? Então, ó, tira um print depois, que eu acho que não vai dar tempo de vocês copiarem, tá? Então, os exemplos que eu tenho é o seguinte. Coloquei para vocês aqui duas equações termoquímicas de formação. Então, repara, ó, já que é uma equação de formação, eu tenho que estar formando um mol de produto. Então, nesse caso aqui, veja, a equação que eu estou mostrando para vocês é a equação de formação da água. Então, necessariamente precisa ter um mol de água. A equação que eu estou mostrando aqui para vocês na de baixo, necessariamente um mol de ácido sulfúrico. Então, são equações de formação da água e do ácido sulfúrico. Beleza. Para a gente conferir se é uma equação de formação certinha, a gente precisa olhar os reagentes. Então, veja, nesse aqui eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, os meus reagentes, necessariamente precisa ter hidrogênio e oxigênio, só que os dois como hidrogênio e oxigênio, no estado padrão. Lembra lá que o estado padrão é o estado alotrópico mais abundante e o estado físico mais comum da gente ver. Então, se eu pensar no hidrogênio, o hidrogênio vai ser hidrogênio gasoso. Então, ó, faz sentido ser hidrogênio gasoso. Se eu pensar no oxigênio, o oxigênio tem estados alotrópicos, né? O mais abundante é o O2. Beleza, daí você lembrou. E aí, o estado físico mais comum do O2 é gasoso. Então, ó, essa aqui seria a equação de formação da água, beleza? Outra coisa que a gente conversou também é que toda vez que eu colocar esses reagentes, né, substâncias simples no estado padrão, sempre o ΔH dele vai ser zero quando eu for calcular isso. Então, quando eu faço essa reação aqui no calorímetro, de formação da água, eu sei que isso aqui é zero, isso aqui é zero, e isso aqui também é zero, pensando na entalpia. Então, no fim das contas, o valor da entalpia da reação vai ser a entalpia do meu produto, beleza? Então, essa é a ideia. Pensa mais de baixo aqui, ó. Quero falar na equação de formação de um mol de ácido sulfúrico. Para isso estar rolando, eu estou utilizando hidrogênio, enxofre e oxigênio. Eles precisam estar aparecendo nos reagentes, né, no estado padrão.
Então, veja, hidrogênio gasoso, oxigênio igual a gente já conversou, o mais abundante é o O2, que está gasoso. O enxofre, ele tem estados holotrópicos também. A gente vai pegar o estado holotrópico mais abundante, que é o rômbico. Então, na hora de montar, você vai pensar nessas situações que eu estou comentando com vocês, beleza? Então, veja, no fim das contas, depois de novo, eu sei que esse é zero, esse é zero e esse é zero, tá? Então, o que eu estou medindo no calorímetro, que é 813, exotérmico, estou liberando esse calor, que é a entalpia da reação, como tudo isso daqui zero no reagente, esse valor eu consigo associar ao produto, beleza? Então, é essa a ideia. Então, ó, basicamente, o que eu falei para vocês na aula passada, que a gente vai fazendo várias reações para conseguir tirar esses valores tabelados, tá? Então, eu vou fazendo várias reações para encontrar esses produtos e vou retirando esses valores tabelados. Essa é a ideia. Quando for substância simples, é zero. Sus? Por que eu coloco que é zero? Me perguntaram isso semana passada. Por que eu coloco que é zero substância simples? Porque eu escolho um estado padrão, coloco esse valor como zero e consigo comparar com o resto dos produtos. Porque lembra que eu falei para vocês que a gente nunca consegue medir a entalpia de uma substância? A gente sempre mede a variação. Só que imagina, se eu estou medindo a variação e eu sei que o inicial é zero, o produto, que é o final, vai ser igual à variação, porque o outro é zero. Essa é mais ou menos a ideia. Ó, outra coisa que eu fiz semana passada, que eu comecei a resolver, só que aí não deu tempo, que a Fer entrou. Então, eu posso falar, definir as equações, né, as entalpias de formação, através dessas equações, que são das substâncias simples, ou de uma equação termoquímica qualquer. Então, eu vou pegar a entalpia de formação, pode ser definida a partir de uma equação termoquímica qualquer. Estou fazendo uma reação lá, termoquímica. Eu já tenho alguns valores tabelados. Então, a partir desses valores tabelados e o ΔH da reação, eu consigo determinar um outro que está faltando. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, tira um print para mim, por favor. E se alguém tiver dúvida, já responde. Beleza? Então, ó, tira um print que eu vou dar um exemplo. Dessas duas foi. Essa é a minha pergunta. Esses dois exemplos foram. E aí, já manda aqui para mim no chat que eu respondo. A Sara perguntou aqui, galera, como que a gente vai saber o estado mais abundante de alguns elementos? Isso, Ana, foi tipo um resumo que eu fiz agora, só para a gente conseguir avançar para os exercícios. Mas, ó, a Ana perguntou, por exemplo, como que eu vou saber qual que é o mais abundante em relação ao oxigênio? Por exemplo, ó, o O2, ele pode ser gasoso, líquido ou sólido. Bem, você vai ter que usar sua intuição, no fim das contas. Intuição, pode ser decorar, sua vivência do dia a dia mesmo. Então, você imagina, O2 ou O3, o que você acha que é mais abundante? Tem que imaginar a natureza, tá? Se você for decorar, não sei se são muitos, né? Não são muitos. Por exemplo, é o carbono, que é o carbono grafite, o carbono diamante. Então, você imagina que é o carbono grafite o mais abundante. Então, usar sua vivência do dia a dia. É que não são muitos, né? Então, acaba sendo tranquilo no decorar. Isso, foi uma revisão de tudo que vocês viram, beleza? Então, no fim das contas, vocês vão usar as vivências, ó. Então, essas duas partes, ele está falando aqui para você, ó. Escreve a equação de formação. Para ser a equação certinha de formação, precisa sair de substância simples. Essa substância simples, lembra? Substância simples, um único elemento. Essa substância simples precisa estar no estado holotrópico mais abundante. Então, imagina, você está andando na natureza lá, eu quero achar carbono. Mais fácil achar carbono diamante ou carbono grafite? Grafite. Então, ele vai ser o mais abundante. É mais fácil achar oxigênio líquido ou gasoso? Gasoso. Ele vai ser o mais comum. Então, é isso que você vai montar aqui na equação, tá? Beleza? Lembra que se for dessa maneira, esses reagentes são zero, tá? Eu faço isso porque eu sei que a entalpia da reação vai ser a mesma que a entalpia do produto. Aí, beleza. Então, no laboratório, faço isso várias vezes, para conseguir ter valores tabelados. Vai entrar no caso que eu vou falar agora. Então, ó, a gente está continuando aqui, beleza? Então, eu vou determinar a entalpia de formação para você a partir de uma equação termoquímica qualquer. Não necessariamente uma equação termoquímica de formação. Porque para ser de formação, eu preciso sair dos reagentes como substância simples, beleza?
Outra coisa, responde para mim no chat se vocês conseguiram pegar a lista que eu coloquei no Question, por favor. Show de bola. Consegue abrir e pegar ela para mim? Gente, quem tirou print de vocês, manda lá no grupo, tá? Fazendo favor, no grupo de vocês. Gente, ó, então vai, continuando aí, perdi um tempinho escrevendo, mas é válido. Ó, então eu posso determinar a entalpia de formação a partir de uma equação termoquímica qualquer. Não necessariamente uma equação termoquímica que seja de formação. Por exemplo, ó, a equação que eu escrevi aqui para você, veja, é uma equação onde eu tenho a decomposição, coloco aí carbonato de cálcio, que é um sal, coloco, sei lá, numa determinada temperatura, no recipiente onde eu estou aquecendo isso, eu vou ter uma reação de decomposição do carbonato de cálcio. Vou estar fazendo a decomposição, vou liberar aí óxido de cálcio e gás carbônico. Para essa reação acontecer, eu percebo que eu consumi energia nessa reação, uma reação endotérmica. Então, eu preciso de 177,5 kJ por mol, beleza? Então, peguei o carbonato de cálcio, que é um sal, coloquei aí no meu vasilhame lá, aumentei, dei calor para essa reação, né? Aí eu tive a decomposição do sal, formei como produto óxido de cálcio, tá? E gás carbônico. Para isso acontecer, percebi lá no meu calorímetro que eu absorvi uma energia no valor de 177,5 kJ. Beleza, essa é a ideia. Aí, veja, eu quero que você determine para mim a entalpia de formação do carbonato de cálcio. Só que, veja, eu não te dei as condições necessárias para fazer isso. Mas, ó, eu te dei entalpias de formações dos produtos. Eu te dei a entalpia de formação do óxido de cálcio, que está aqui. Te dei a entalpia de formação do gás carbônico, que está aqui. Então, veja, no fim das contas, eu te dei a entalpia de formação dos produtos. Tudo bem? Tá aí? Então, ó, você tem que lembrar para mim que a entalpia é a variação, né, do final menos o inicial, e que o final é o produto e o inicial é o reagente. Qualquer dúvida fala, tá? Estou olhando ali. Então, ó, lembra que a entalpia, a variação da entalpia é final menos inicial, e que o final é o produto e o inicial é o reagente. Então, ó, vou anotar aqui no cantinho só para a gente ter como revisão. Variação da entalpia, a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. Aí eu comentei o seguinte, quando eu tiver mais de um produto e mais de um reagente, a gente vai estar fazendo a somatória. Então, seria a somatória das entalpias dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Essa regrinha aí que a gente precisa guardar no coração. Beleza? Legal. Bate o olho e vê para mim se tem alguma substância simples no estado padrão, né? No estado padrão, onde o estado holotrópico é o mais abundante e o estado físico é o mais comum. Se a gente olhar aqui, não tem nenhuma substância simples.
Então, não vai ter nenhuma entalpia que vai ser zero. Então, essa é a nossa primeira sacada. Então, vamos tentar montar esse esqueminha aqui para a gente tirar a equação. Então, seria ΔH, somatória do ΔH dos produtos, menos a somatória do ΔH dos reagentes. Então, quem que eu tenho como produto? Esse cara é produto. Vou colocar um Pzinho aqui pequenininho. E esse cara aqui é o meu reagente. Beleza? Então, somatória dos produtos. Então, eu vou ter a entalpia do óxido de cálcio, mais a entalpia do CO2. Coloca um parênteses aí para você não errar o sinal. Isso, menos a entalpia dos reagentes. No caso, eu só tenho como reagente o carbonato de cálcio. Até aí, bate o olho e vê se faz sentido para você. Show de bola. Então, veja, o exercício quer que eu determine a entalpia de formação desse cara, desse aqui, beleza? Mas o que eu tenho de dado? De dado eu tenho desse, e também tenho de dado a entalpia, a variação da entalpia da reação. Então, eu tenho esse valor aqui também, beleza? Então, isso é importante. Outra coisinha que é importante. Quando eu monto esse esqueminha, lembra que eu preciso colocar as entalpias e preciso multiplicar pela quantidade de mols que eu tenho? Nesse caso, veja, bate o olho. A reação está balanceada? Então, tem um de cálcio aqui, tem um de cálcio, está certinho. Tem um carbono, está certinho. Oxigênio, tenho 3 do lado esquerdo. Tenho 2 aqui com mais um, 3. Nesse caso, eu não preciso multiplicar por nada. Mas vamos colocar aí o número 1, só para você não esquecer que eu preciso necessariamente multiplicar pelo coeficiente estequiométrico que eu tiver na reação. Sussa? Então, vai ter um exercício que a gente vai fazer isso, tá? Então, não esqueça de multiplicar pelo coeficiente estequiométrico. Legal? Então, continuando. Vou trocar esse valor aqui. É importante colocar o sinal. Então, no lugar da variação aí, da reação, eu coloco mais 177,5 igual ao do cálcio, de óxido de cálcio, que é menos 633,5, mais, vou colocar um parênteses aqui, ventilador com X, uma chave. Esse valor aqui, que é menos 393,5. Coloco parênteses, fecha a chave. O sinal, que é o sinal da variação. E abre aí para mim esse cara. Bate o olho, vê se faz sentido para vocês, por favor. Só toma cuidado com as continhas, tá, galera? Que é importante colocar, veja, esse valor é um sinal negativo, né? Então, coloca entre parênteses. O sinal da soma é porque eu estou falando da somatória dos produtos. Aí você coloca o outro produto, né, que é negativo, e sai desses caras aqui, que tem esse sinal. Você tem que manter o sinal, tá? Coloquei os valores certinho. Esse sinal negativo é porque vem daqui, que é da variação. Aí eu vou ter a somatória da entalpia dos reagentes, e no caso eu só tenho um reagente. Então, bate o olho, vê se faz sentido para vocês. Tira um print aí, se não alguma coisa. O professor repete porque coloca esse sinal vermelho na entalpia. Que sinal? O sinal da somatória. Que sinal? Pode falar para mim, Ana, rapidinho? Esse aqui? Esse é o da somatória, tá? Então, eu somo todas as entalpias que eu tiver de produto. É esse mesmo? Não, doutor. Mano, foi? Tudo bem? Acho que foi, né? Não falou nada, então eu tô susto. Ó, então, beleza. Eu vou apagar aqui para cima. Quem estiver aí copiando. Então, ó, veja. Copiar esse valor aqui em cima. Mais 1,775. Igual a soma desses caras. Deixa eu conferir o valor aqui.
é menos 1029 menos E aí para vocês, galera, tá tranquilo? Ana, depois me responde se eu respondi a sua pergunta, tá? E aí, foi? Só juntei esse 1029 é quando eu somo esses dois caras, beleza? Só confere a conta para mim depois, por favor, se está certinho. Copiei errado, né? 635,5 aqui, tá, gente? Tudo bem? O outro número é 393,5, certinho. Beleza? Aí veja, ó, se eu quero determinar esse cara, eu vou trocar ele de lugar, ele vem para cá positivo, ó, é menos a entalpia do carbonato de cálcio, ele vem para o lado esquerdo positivo. Esse aqui que está positivo desse lado vai para o lado direito negativo. Então aqui vai ficar assim, ó, a entalpia do carbonato de cálcio. Repara que ela era ó, negativa, mudei de lado e ficou positivo. Vai ser igual a menos 1029 menos 177,5. Não estou aqui em relação a isso. Mudei de lugar, veio para cá positivo. Esse que era negativo, esse que era positivo, mudei de lugar, ficou negativo. Se eu juntar tudo, eu encontro que a entalpia do carbonato de cálcio é igual a menos 1026,5. Gente, me dá um toque aí, por favor. Foi? Tranquilo? Bate o olho aí, vê se faz sentido para vocês. Galera, conversa comigo. Gente. Michael, Oi. desce o chat do. A rolagem do chat, eu acho que não tá. Você não desceu, por isso que você não consegue ver as mensagens. Peraí, ó. Carol perguntou, Michael, se a variação da entalpia 177 estivesse do lado dos produtos, ficando menos. Não entendi a sua pergunta. Como assim, ó? Esse valor aqui, o exercício te deu, ele falou que é uma endotérmica, então tem que ser positivo, entende? Não era aquele esqueminha, tem o delta H e eu tenho esse valor, 177,5. Mas, gente, às vezes é mais fácil você abrir o áudio, porque senão eu não vou entender o que vocês estão escrevendo. Fica muito difícil de entender. Fica muito abstrato quando vocês colocam assim, tá? Então, às vezes, abre o áudio aí e pergunta para mim que eu acho que fica mais fácil. Ó, galera, vamos lá, ó. Eu vou apagar daqui para baixo. Deixa eu ver. Quando vocês escrevem ali, então, às vezes eu não entendo a pergunta, tá? Então, tenta falar aí, por favor. Ó, vamos tentar tirar essa dúvida aí. Quando você tiver mais de um reagente, mais de um produto, você necessariamente precisa fazer a somatória, tá? É isso. Não tem segredo. Esse exercício, esse exemplo, estava escrito mais ou menos assim, não lembro certinho. A está dando B, né? Aí eu tenho a entalpia, que é mais 177 kJ por mol. Eu acho que eu entendi a sua pergunta, Carol. Ele está pensando que o calor está dentro da reação. Não está.
era o delta aqui. Por isso que eu coloquei ele bem lá no cantinho, tá? Com sinal de outra cor. Então, ele não está participando daquele esqueminha lá, com mais calor e menos calor. Tem um delta na frente. Eu só não coloquei lá, porque senão não ia caber. Tá? Não sei se é isso que você perguntou. Não, não tá. Não tá. Tá? Quando ele fizer isso, ele vai deixar bem claro em relação a esse exercício. Sussa? Ô, Geraldo, ó, como eu cheguei nesse valor de 1026? Gente, mais alguma dúvida? Vai mandando que é importante. Como eu chego nesse valor de menos 26? Velho, eu tenho menos 29 com menos 177. Você soma os dois valores. Negativo com negativo, você junta, né? Fica mais negativo. É como se você estivesse devendo para o banco R$ 1.029, só que aí você está devendo mais 177. Então, você precisa somar essa dívida. Então, ó, fica 1.029. Você soma os dois valores, né? 177, tá? 0,5, 0,0. Aí você chega nesse valor aí de 1.026,5. Sussa, dá uma olhada ali, vê se faz sentido. Então, você coloquei o valor errado. Coloquei, né, gente? Coloquei o valor errado, né? Para que eu vi. Teria que somar esses dois valores, né? Não somei. Pera aí, rapidinho. Juntei o 1.029 com o 1.077. Não somei. Isso mesmo? Faltou somar. Ah, foi mal, valeu. Faltou somar. Pera aí. Deixa eu colocar na calculadora rapidinho. Alguém pode me ajudar aí? Se tiver como rápido. Fica 1.029 com 177. 177,5. Dá 1.206. Eu coloquei aqui, ó, os dois no lugar errado. Ó. Beleza? Foi isso que eu vi ali. Bati o olho rapidinho e coloquei no lugar errado. Demorou? Foi? É isso, né? 1.206,5. Confirma aí pra mim, isso é isso? Fez sentido agora? Foi. Show de bola. Eu tinha colocado 1.026? Não lembro. Foi, né? Coloquei 1.026. Foi mal. Inverti os dois aqui. Ó, em relação a isso, foi? Já era? Tenta pegar pra mim os exercícios que eu coloquei lá, por favor. Preciso projetar aqui, ou vocês conseguem ver? Não tô aqui, galera. Se eu preciso projetar, vocês conseguem ver. É que eu coloquei os exercícios para vocês baixarem lá, né? Aí eu queria ver se vocês conseguem pegar eles ou eu preciso projetar aqui no PC para ver. Mas enfim, ó, eu vou ler com vocês e aí quem tiver senha aí, tenta olhar depois. Ó, ele fala assim, no laboratório de química a 25 graus Celsius foram adicionados 1 mol de hidrogênio, 0,5 mol de oxigênio e um calorímetro. Essa mistura sofreu uma reação química com formação de água líquida. Aí o equipamento mediu a energia liberada na reação, foi de 286 kJ. Show de bola. Se vocês estão com ele aí, beleza. Aí ele fala assim, escreva a reação que representa... Escreva a equação que representa a reação citada e seu ΔH. Então ficaria assim, veja. Como ele falou que colocou 1 mol de hidrogênio, então vai ficar H2 gasoso. Meio mol de O2 seria 1 sobre 2 O2 gasoso. E aí está formando água líquida. Beleza? E aí ele falou que a energia é liberada. Então, ó, o ΔH vai ser menos 286 kJ por mol. Essa seria a A. B, se ele falou que é liberada, é isotérmica. Tudo bem? Na B,
Ele fala o seguinte, se tiver dúvida, fala para mim. Qual a entalpia de formação da água obtida nessa experiência? Se você pensar na entalpia de formação da água, lembra que eu teria que fazer o ΔH igual a somatória do ΔH dos produtos menos a somatória do ΔH dos reagentes. Beleza. O ΔH da reação foi o que ele mediu no calorímetro, que é menos 286. Beleza. Nos produtos, eu só tenho o ΔH da água. Então, beleza? Menos o dos reagentes, que seria o do hidrogênio, mais meio mol do O2. Beleza? Esse seria o esqueminha para montar a reação. Ó. Então, lembra que você tem que multiplicar pelo coeficiente estequiométrico aqui. Então, seria 1 para todo mundo. Nesse caso aqui seria meio. Beleza? Só que repara que eu tenho o hidrogênio e o oxigênio. É substância simples no estado padrão, na alotropia mais abundante, no estado físico mais comum. Então, isso aqui é zero. Então, todo mundo é zero. Então, no fim das contas, a entalpia de formação da água vai ser o menos 286 kJ por mol. Beleza? Porque os reagentes que eu estou utilizando, eles são substâncias simples no estado padrão. Demorou? Foi esse. Beleza. Ó, olha o 2. O 2 é um pouquinho diferente. Ele fala que eu estou usando o mesmo calorímetro. Vou apagar aqui, tá, gente? Tira um print aí, por favor, quem quiser tirar. Oi? Ó, tá utilizando o mesmo calorímetro da outra experiência. Ele fala, adicionei 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, e aí eu consegui produzir 2 mols de amônia. Então, se eu escrever a reação, fica assim, ó. 1N2 mais 3H2 formo 2 de NH3. Todo mundo gasoso. Beleza? E aí, ele falou que essa reação aí libera, tem um ΔH de menos 22 quilocal. Um ΔH de menos 22 quilocal por mol. Beleza. Tudo bem? Foi isso que ele falou, tá? Então, ó. Eu já acabei fazendo aqui em cima. E ele fala assim na B. Qual a entalpia de formação da amônia de acordo com a experiência? Se eu for fazer a entalpia de formação da amônia, essa daqui eu já considero sendo a A. Então, a B, ó. Veja. Eu sei que eu vou ter isso aqui, que é o ΔH. Então, ΔH igual a somatória do ΔH dos produtos menos a somatória do ΔH dos reagentes. Nesse caso, eu tenho como produto 2 vezes a amônia. Então, põe aí, ó, 2 vezes o ΔH de formação do NH3. Beleza? Menos, que é o menos da conta aqui também, o menos da variação. Menos da variação. Uma vez o ΔH do nitrogênio, mais 3 vezes do hidrogênio. Aí você fecha isso aí, beleza? Tudo bem? Lembra que isso daqui é substância simples. Substância simples. Deixa eu ver certinho que eu coloquei errado. Então, isso aqui vai ser 0 todo mundo. 0, 0. O valor da variação ele me deu no exercício, que é menos 22. Então, vai ficar, veja, menos 22, que é igual a 2 vezes o
o ΔH de formação da amônia. Beleza? Só que eu quero descobrir só o da amônia. Então, esse número 2 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Tá? Então, vai ficar H de formação da amônia, que é o NH3, menos 22 dividido por 2, que é igual a 11 quilojoule, quilocal, né? Que é a unidade que ele deu. Quilocal por mol. Bate o olho nesse, ver se faz sentido para vocês. Porque se é de formação, precisa ser necessariamente para 1 mol, né? De formação também. Do produto. Em relação a esse, foi, galera? De boa? Gente, só deixa eu fazer o 3. Aí o último e acabou. Beleza? Tira um print aí pra mim. Vai seguir a mesma ideia, tá? Aí vocês estão liberados. Ó, o 3 ele dá uma reação pra mim, que é a reação da formação da glicose, da fotossíntese. Ele fala assim pra mim que eu tenho. Gente, quem quiser sair pode ficar tranquilo também, tá? Se tiver os compromissos da vida. Deixa eu terminar esse. E aí depois vocês tentam fazer em casa qualquer coisa. Eu tenho, ó, 6 de carbono gasoso, mais 6 vapor de água. Vou estar formando a glicose, que é C6H12O6, mais 6 de O2. Ó, então, o exercício me dá a reação da fotossíntese, tenho 6 gás carbônicos, 6 moléculas de água, forma uma glicose e 6 oxigênios. Aí ele me dá as entalpias de formação do gás carbônico, da água e da glicose e pede a entalpia da reação. Então, nesse caso aqui, galera, ele está pedindo para mim o ΔH da reação. É o ΔH que está aparecendo aqui global, tá? Então, ele pede esse ΔH, por quê? O ΔH dos produtos, que é a somatória, menos, vou colocar o menos vermelho, a somatória do ΔH dos reagentes. Eu tenho todas as informações. Eu vou abrir aqui para vocês, e depois vocês continuam. Ó, produto eu tenho C6H12O6, mais a entalpia do oxigênio, menos a entalpia do gás carbônico, mais a entalpia da água. Beleza? Só que repara aqui o seguinte, ó, que eu tenho que multiplicar pelo número de mols que eu tenho nos coeficientes. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1 mol de glicose. Então, aparece vezes 1. Beleza? Nesse caso do oxigênio, eu tenho 6 de oxigênio. Multiplica por 6. Beleza. No caso do gás carbônico, eu tenho 6 gás carbônico. Você vai colocar o valor ali que tem no exercício e vai multiplicar por 6. No caso da água, eu tenho 6 água. Você vai lá e multiplica por 6 também. Beleza. Na hora que você for resolver, repara que ele deu para você a do gás carbônico, ele te deu a da água, te deu da glicose, mas não deu a do O2, porque a do O2 é 0. Tudo bem? Então, troca esses valores e depois tenta chegar para mim, tem que dar mais 2.813 kJ. Demorou? É isso, tá, galera? Então, tenta fazer isso aí para mim em casa. E... o que significou V aqui é vapor, tá? Vapor de água. Então, você pode colocar muitas vezes o V ou o G. Porque, geralmente o V, que é o vapor, só aparece para água. E o G é o gasoso, tá? Então, o V, quando eu falo vapor de alguma coisa,
quer dizer que esse vapor pode voltar a virar líquido. Agora, quando eu falo gás, alguma coisa, quer dizer que esse gás não consegue se tornar líquido. Beleza? Eu não consigo liquefazer ele. Então, quando eu consigo voltar para o estado líquido, quando eu passo do ponto crítico, é vapor. Quando eu passo do ponto crítico, é gás. Confusa por quê? Por quê? Conta aí pra mim. Essa expressão, escrever errado alguma coisa, que às vezes eu faço rápido e escrever errado. Por quê? Gente, ó, gás carbônico reagindo com água, formando glicose e oxigênio. Não, ó. Mas, por exemplo, muito boa essa pergunta. Essa equação que eu estou te dando aqui é uma equação de formação? Não é uma equação de formação. É uma equação que eu estou formando, na real, glicose. Mas ela não está saindo dos estados mais simples, entende? Então não é uma equação de formação padrão no estado simples, tá? É só a equação da formação da glicose do jeito que acontece na natureza. Mas o que eu falei que a gente poderia fazer? Para conseguir determinar os valores, eu posso calcular várias entalpias de formação padrão, daquele jeito que eu mostrei no começo da aula, e aí eu faço uma tabela, e aí os valores que o exercício te deu, aqui embaixo, ó, do gás carbônico, da água e da glicose, são os padrões. Então você já fez aquilo separado e organizou uma tabela. Então você não precisa voltar e fazer isso de novo, alguém já fez para você. Então com esses valores que alguém já fez para você, que foi daquele jeitinho que a gente fez no começo da aula, com a substância simples, ele já te deu a tabela e falou assim, ó, aqui está a tabela, resolve para mim e calcula o ΔH da reação. Eu quero uma reação termoquímica qualquer, independente se ela é de formação, se ela é de combustão, foda-se. Ele só quer que você calcula a partir dos valores que ele já te deu na tabela. E como ele conseguiu fazer esses valores da tabela, é do jeito que a gente fez algumas vezes atrás. Beleza? Pode encerrar, Rafa. Já foi. Galera, desculpa passar um pouquinho aí, mas